pessoal, aqui é o William e aqui é o Tom. e o assunto de hoje é um assunto que vai interessar muitas pessoas, não só designers, porque a gente vai falar sobre networking. Por que é importante, como fazer, Como a gente começou a criar essa cultura de networking, né, perder a timidez e conversar com pessoas. Primeiro então vamos começar a contar a nossa história, né, Tom? Era uma vez dois meninos muito tímidos. Por quê, Tom? Por que a gente era tímido? Porque nós fomos criados de uma forma muito Reclusa, fechada. A gente não tinha muita liberdade, convivência social com as pessoas. interação, essas coisas. A gente não tinha como sair para conversar, para conhecer pessoas, né? Era um cárcere privado, basicamente. Aí. Valeu pai, valeu mãe, mas foi exatamente isso aí que aconteceu. Cara, não chora. Foi uma época triste, mas a gente sobreviveu. Mas basicamente é isso, galera. A gente vai falar sobre networking, porque em 2020 a gente espera que vocês criem essas conexões, que é muito importante na nossa área de design, criar conexões com pessoas mais relevantes, inclusive, melhor, cada vez melhor, né? Se a pessoa for importante, é melhor para você, se ela te dá uma moral. Em 2020 você faça muitos contatos, inclusive converse com gente, em evento, chama ali no Instagram, A gente não morde. no Twitter. Vamos lá, vamos pra dica, Edu. A primeira dica, Não, acho que era dica não, vamos começar a falar como a gente é. é verdade. Porque todo mundo vê a gente falando hoje em vídeo, em live, em um monte de coisa, e pensa que nós sempre fomos assim, mas na verdade a história é bem diferente. Então, desde cedo a gente foi muito tímido, né, por conta do que a gente já falou ali, da criação, e isso começou a mudar na faculdade. Pra mim, um pouco antes, não foi na faculdade sim, porque eu comecei a dar palestra com 18, a gente entrou na faculdade com 17. Né? Então, assim, eu já tinha chocolate design, então muitas pessoas me conheciam e eu não conhecia muitas pessoas, né? Olha a discrepância. Sempre com a troca. Então, assim, eu tinha dificuldade de me comunicar, eu tinha dificuldade de puxar assunto, eu tinha dificuldade de poder expressar o que eu estava pensando e tinha uma série de dificuldades que eram inerentes à minha falta de traquejo social. Eu não sabia. E como é que a gente começou a mudar isso? Né? Foi como todo mundo na faculdade, apresentando trabalho. Em faculdade de design, se você é estudante, se você espera aí entrar em 2020 na faculdade de design, já saiba que toda faculdade de design você vai trabalhar em vários projetos, todo projeto precisa ser defendido. Né? Então a gente vai fazer a defesa mostrando tudo aquilo que a gente estudou, que a gente levantou e aprendeu sobre o projeto. Né? Isso é necessário falar para a turma inteira, para o professor e tudo mais. Isso foi uma das formas, né? Então a gente começou a apresentar trabalhos. Exatamente. Foi uma das formas. Ainda na faculdade, eu fui meio que colocado como presidente do Centro Acadêmico de Design, então eu tive vários desafios, fui colocado em posições que eu não gostaria de estar por livre e espontânea vontade, como Livre e espontânea pressão. como por exemplo em Receita Federal, resolver problema jurídico, em cartório, falar com pessoas muito mais relevantes do que eu na área. O Tom tinha que também falar com as turmas, porque o Tom era presidente do CA, que representa todas as turmas de design. Então todo ano eu tinha que passar em todas as turmas, inclusive nos calouros, para falar sobre o CA, para falar sobre várias coisas, inovação de design. E quando eu tinha evento, por exemplo, a semana acadêmica, era eu que abria junto com os meus colegas do centro acadêmico. Então eu fui colocado em várias situações que me obrigaram a aprender a falar com as pessoas. Foi 2 anos. O primeiro ano foi bem difícil, obviamente, porque como eu falou, a gente não tinha essa parte social, a gente não tinha aprendido na adolescência como conversar com as pessoas e fazer amizade, mas com a pressão que a gente sofreu nas situações que a gente precisou passar, a gente foi criando essa habilidade de conversar com as pessoas e ser um pouquinho mais seguro do que está falando. E as dicas que a gente vai falar hoje, elas vão meio que ajudar um pouquinho aí nessa questão de evolução. Nessa época, o Tom ele começou a participar do CA e eu comecei a dar palestra pelo Chocolate Design. Então eu comecei a viajar, eu comecei a falar. Eu lembro que com 18 anos, a minha primeira palestra foi num R-Design em Curitiba. Tinha mais de 100 pessoas na plateia e eu posso ser sincero com vocês, os primeiros 10 minutos parecia que minha perna ia quebrar. Eu tremia igual um bambu em vendaval. Porque era a primeira experiência, com um monte de gente me olhando, um monte de gente mais velha do que eu também. Então assim... palestrou ao lado de vários nomes importantes do design. Depois no ano seguinte eu palestrei do lado do Uli Hatfarer, do Bruno Porto, do Sebastiani, do Henrique Nardi e da galera da LIF, né, da NAI. Não, o Gaveta eu conheci nesse evento, mas assim, eu não palestrei junto, mas ele estava lá palestrando também. Gaveta, gente. Foi uma prova, né, até uma das dicas que a gente vai dar, a primeira dica, né, é se colocar então em situações que você precisa falar, não tem pra onde correr. Ou você fala ou você caga nas calças, é uma das duas coisas. E eu não gostaria de cagar nas calças na frente de um monte de gente, né? Então eu prefiro falar. Colocar em situações que você é obrigado a conversar com as pessoas é o primeiro passo, não tem escapatória. Se você quer melhorar e aprender a conversar com as pessoas, você tem que se colocar nesse tipo de situação. Claro que é muito difícil no começo, é horrível. Então a gente vai dar alguns macetes que a gente fez. Eu não conseguia ligar para pedir lanche,
de pizza. O Will tinha esse problema, eu já conseguia ligar e pedir as coisas, o Will não conseguia nem ligar pra uma pizzaria pra pedir um lanche. Morria de fome, mas não ligava pra... Não, ele enchia meu saco pra eu pedir as coisas. Então, liga pra pizzaria, Ó, liga pra ó. pizzaria. Esse aqui é top, eu devo comprar camisinha na farmácia. Mas vamos lá, fala como é que tu fazia aí nos eventos. Pô, depois dessa. Enfim, águas passadas, tá? É bom deixar isso bem claro. Mas enfim, em eventos, né, a primeira coisa é ter convicção naquilo que você vai falar. Então assim, treinar antes, né, caso você vai se colocar na posição de apresentar trabalho, fazer palestra, enfim, qualquer coisa que precise aí falar o seu conhecimento e com outras pessoas assistindo, treine, tá? Eu lembro que um dia antes, até no mesmo dia da palestra, né, eu fiquei no hotel me olhando no espelho, treinando toda a minha palestra. Então isso me ajudou bastante porque eu já tinha memorizado todos os pontos-chave do que eu ia falar. Então por mais que você esqueça de algo, não tem problema, porque a única pessoa que sabe do conteúdo é você. Quem está assistindo não sabe o que você preparou. Então é uma das dicas que eu dou para todo mundo. Em evento ainda, eu acho que se você não for palestrante, mas está lá assistindo e quer fazer networking, cara, chega em rodas que as pessoas estão conversando. Essa é a segunda dica, vamos deixar pra depois. Não, essa ainda faz parte da primeira. Não faz som. Faz parte da Tá, primeira. deixa eu terminar então a minha... Tá, eu deixo. Deixa eu terminar. Então assim, treine antes de falar, né? E aí sim a gente vem pra dica do Tom, que se a gente tá num ambiente de evento ainda, tá? Isso que é importante também. Essa ainda faz parte da primeira dica, tá? Então se você não é um palestrante e é a pessoa que está assistindo e quer fazer esse networking com outros designers que também estão assistindo, ou até mesmo com um palestrante, que acabou de sair de uma palestra, e tá ali numa roda de conversa, chega na roda, se apresenta, fala quem tu é, fala o que tu faz. Cara, ouve. Só ouve a galera conversar. Se surgir algum assunto que você domina, que você tem essa autoridade para falar, contribui com alguma coisa, também não vai falar merda, né? Isso aqui é um seu filme e a gente não pode fazer nada por isso. Então, ouve por enquanto, quando você tiver a oportunidade de falar, fala. Isso aconteceu lá no ILA de 2019. Meu amigo Arnaldo, né, sócio também na Histórica, nós queríamos falar com o Érico Fileno. O Érico Fileno, para quem não conhece, ele trabalha na Visa. Acho que ele é head de design lá, e ele também é um dos caras que cuidam de todos os capítulos de XDA no Brasil, né? Então, assim, nós queríamos trazer o capítulo de XDA para Criciúma, a gente conseguiu, só que a gente precisava falar com o Eric. E tanto eu quanto o Arnaldo, nós estávamos meio nervosos, tipo, porra, como é que a gente vai chegar no meio do cara que tá com uma galerinha cheia de gente foda lá, para conversar com ele? Então a gente chegou, ficou ali ao redor deles, né? Cumprimentou, falou tudo bem, e ficou ouvindo até ter a chance de falar com o cara. Então a gente puxou ele pro lado e conversou com ele sobre o que a gente precisava. Mas assim, nada de chegar chegando, e aí, cara, tudo bem, sou teu fã, velho. Isso é estranho, isso deixa uma situação desconfortável e não é legal, cara. É verdade. Então essa é a primeira coisa que você pode fazer aí para começar a criar esse networking. Uma outra coisa que eu vi que é relevante também é a questão de ter esse conhecimento antes de começar a criar networking, né? Criar essa autoridade naquilo que você quer se especializar ou naquilo que você curte. Então, por exemplo, eu e o Will, nós somos muito aficionados por interface. A gente gosta de interface, da questão estética, então a gente entendeu muito sobre interface, tanto que a gente criou o curso que está na UELEV. Então, a partir desse momento que a gente já tem um domínio sobre o assunto que a gente quer conversar com outras pessoas, até aquela parte do nervosismo ela diminui um pouco, porque você domina o assunto. Se a pessoa te perguntar alguma coisa, você vai ter propriedade para falar, para passar um conhecimento, para mostrar que você conhece o assunto e que não está aí falando abobrinha no grupo de amigos. Então, ter esse conhecimento antes de começar a criar networking é muito importante. Leia artigos, escreva artigos, estude bastante sobre o assunto que você quer criar networking com as outras pessoas, que elas também provavelmente vão dominar alguma coisa igual a você. Vai ser muito mais tranquilo puxar uma conversa. Depois de abrir a boca, é mais fácil, sabe? Você abriu a boca, as coisas vão sair naturalmente, pelo menos pra mim é assim, né? Se eu começo a falar, dificilmente você vai me ouvir parar de falar. É verdade. Então falar que eu sou prolixo, mas é que eu gosto de deixar meu ponto claro. Tem definições diferentes aí, mas tudo bem. Então a segunda dica é essa, né? Entenda o que você fala, né? A primeira dica é se coloque em situações aí que você precisa falar. E a terceira dica, qual era a terceira dica? Ela tem muito a ver com nervosismo, a terceira dica, que é como não passar esse nervosismo para a pessoa que você quer fazer networking, né? Tá ali tremendo, igual o Will lá, quando foi fazer a primeira palestra dele. Nossa. Cara, é muito difícil controlar o nervosismo. Eu, uma vez, participei de curso de retórica que ia ensinar como conversar com as pessoas. E o cara falou para eu imaginar que todo mundo era uma alface ou tava todo mundo pelado. Cara, isso não funciona, porque quando você tenta imaginar uma coisa assim, talvez no primeiro segundo funcione, mas depois você volta ao nervosismo. Então, uma dica que eu andei estudando para como controlar esse nervosismo é sempre pensar muito antes de falar. Né? Não ir falando o que você está pensando, mas sim pensar antes de falar.
Então, mantenha uma expressão no rosto que seja mais calma, que não demonstre tanto euforia que você está sentindo naquele momento. Eu sei que é difícil, mas é importante se manter relaxado. Quando você mantém uma postura mais aberta, faz um peitinho de pombo aqui, igual o Will, ombro para trás, aqui, ó, postura. Que isso vai ajudar a questão do nervosismo, porque você vai se colocar numa posição de importância, talvez mais importância do que a pessoa está colocando ali contigo. E talvez você até esqueça que está nervoso porque você se sentiu um pouco mais confiante fazendo todos esses trejeitos aí. Porque o corpo, gente, ele fala muito mais do que palavras às vezes, do que você está falando. Então a expressão corporal é muito importante quando você vai fazer network. Tem um canal do YouTube que eu gosto, que é o Carisma no Comando. Eles fazem vários reviews de séries, de filmes, dos personagens, né? Em como eles conseguem passar essa confiança, ou como conseguem dominar uma situação. Então ele vai estar aqui na descrição esse canal. É muito importante que vocês comecem a pesquisar sobre esses assuntos, porque tem uma frase que o Will fala que eu acho excelente, que se você... Vamos ver se ele vai me citar direito. Will, vou deixar pra ti, vai lá. Mas pô, vai lá, cita lá. Segundo o William, 2019. Segundo o Machiola, 2019, o Will. Até esqueci agora, Will, tô nervoso agora. Tá, eu vou ajudar o Tom. É assim, ó, se você só estuda sobre design, provavelmente você não entendeu nada sobre o que é design. Exatamente isso aí, gente. Então, podem botar no seu Twitter aí, ó, me citar, bota aí Machiola 2019. Dá um share nesse vídeo com essa frase, inclusive. Então, é muito importante você conhecer outras coisas que vão complementar a sua personalidade, a sua carreira. Então, pesquisa, acesse esse canal que a gente indicou aqui na descrição, no vídeo, e comece a conhecer um pouquinho como se posicionar, falar melhor. Isso com certeza vai ajudar muito mais quando você tiver que apresentar alguma coisa ou defender algum projeto. Para encerrar, então, a gente vai deixar duas reflexões, né? Eu vou deixar uma frase, então vai deixar uma outra frase aí, para você pensar e talvez mudar aí a forma como você se relaciona no 2020 aí, fazer mais networking, fazer mais contatos, fazer mais amigos. E é o seguinte, nós como designers trabalhamos com comunicação. Então se nós mesmos não sabemos como nos comunicar direito, tem uma falha aí no processo que a gente desenvolve, porque alguma coisa tem que melhorar. Se a gente trabalha em comunicação, teoricamente nós temos que saber também como se comunicar. Então é importante, uma coisa que está sempre ligada à outra e é um negócio que você precisa, eu não vou dizer obrigatoriamente, mas essencialmente trabalhar na sua vida inteira, tá? Não é um negócio que você vai aprender esse ano e vai esquecer depois. Exatamente. E uma outra reflexão, essa eu vi no Twitter, eu não lembro quem falou, qual foi o arroba, já me desculpa de primeira mão aí, mas eu vi essa seguinte frase: tem muita gente que falta B12 aqui, ó. Já lembrei. Então, deixa eu pensar. E a outra reflexão eu acabei vendo no Twitter, não lembro quem foi o arroba, já me desculpe, mas é o seguinte: tem muita gente querendo ser famosa sem ser foda. E cara, isso é muito verdade. Tem muita gente querendo aí fazer fama, ter 1000 seguidores, ter um portfólio muito seguido e tal, mas a pessoa não é foda. Tipo. Então, primeiro se desenvolva, aprenda, para depois conseguir ter essa fama ou ter esse network que a gente começou a falar, né? Então, fica esses dois recados finais aí, para que o seu 2020 seja muito mais legal, muito mais pessoas ao seu redor, muito mais networking, muito mais participação em evento. Não vai lá só para assistir, vai lá para conhecer pessoas, que o objetivo da vida, eu acho, tanto na vida profissional como na vida pessoal, é conhecer pessoas, conhecer diferentes pontos de vista e evoluir a partir daí. Muito obrigado, galera. Esse é o primeiro vídeo do canal em 2020. Esperem por muito mais. Não esqueçam de dar aquele like, aquele follow, compartilhar o vídeo e clicar no sininho aí para receber mais vídeos durante toda a semana. Vão ser 2 por semana, eu acredito. Não, mais ou menos. Não vamos prometer, porque quem promete se compromete. Então, assim, tem vários links na descrição, não deixa de ver ali, clicar em ver mais, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, então, falou! Falou, galera! Ficou bom, hein?